A gente vai falar agora, a próxima palestra é sites multi-idiomas no Joomla 2.5. A gente sabe que isso é um recurso nativo desde o 1.5. Algumas pessoas até me falaram assim, pô, mas essa palestra não está na sala errada, né? E por que a gente colocou ela aqui? Porque além de tratar de conteúdo, hoje quando você fala em questão de busca, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente com relação a Google, né? Então, o Elvésio, ele vai mostrar tanto como você trabalha com um site multi-idiomas, e aí a gente está falando assim de gerenciamento de conteúdo, tá, pessoal? A gente não está falando de pegar uma extensão que trabalha lá sincronizado com a API do Google Translate e faz tradução automática, tá? Isso a gente está falando de conteúdo, como falaram principalmente na parte da manhã, conteúdo de qualidade. Uma coisa no inglês, outra coisa no português, outra coisa no espanhol. Para quem... principalmente os iniciantes que estão trabalhando com a ferramenta, tem uma certa dificuldade de habilitar isso no site. Eu não sei qual que vai ser a técnica que o Elvésio vai mostrar aqui, mas às vezes que eu precisei fazer um gato no banco de dados para poder fazer o negócio funcionar, não por causa de um menu lá. Então, vamos ver o que ele tem para a gente aí. Ele é do Rio de Janeiro, tem um sotaque meio arrastado, não? Ué, tu é vascaíno ou flamenguista? Não discute, né? Só na roda da cerveja. Não, é que eu estou falando aqui por isso. Então, vou passar a palavra para ele aí. Ele vai se apresentar, vai ver aí qual que é a melhor forma, se ele vai fazer uma coisa mais dinâmica, se vai usar PowerPoint, enfim. Elvésio, fica à vontade, o espaço é teu. Obrigado. Boa tarde, gente. Bem-vindos aqui a mais um Joomla Day Brasil. Bem-vindos a Belo Horizonte, inclusive para mim, né? Primeira vez que estou aqui nessa cidade. Está sendo muito legal conhecer aqui. E hoje a gente vai falar sobre sites multi-idiomas. Ok? Então, o que é isso? O Joomla, eu conheço o Joomla praticamente desde que começou o sistema a ser divulgado. Ok? Eu acompanho o sistema de gerenciamento de conteúdo desde o lançamento do Mambo, né? A primeira vez que eu vi foi em 2003. E sempre houve essa demanda por conta de, e agora? O que eu faço se eu quero ter o meu site em mais de um idioma? Até a versão 1.5 do Joomla, nós tínhamos uma extensão que era muito conhecida, chamada Joomla Fish. A partir da versão 1.6, as coisas mudaram um pouco de rota. Então, assim, o Joomla Fish foi muito utilizado, muitas pessoas falavam. Eu cheguei a usar em 2 ou 3 sites. Agora eu não estou lembrando, já faz muito tempo que isso aconteceu. Então, era uma extensão que muita gente achava muito complicada. E aquela coisa, na verdade, a gente tem sempre que parar para analisar o que a gente vai fazer. A gente tem que planejar. Quando a gente planeja, tudo fica mais fácil. Porque aí eu percebi, né, ao longo da minha carreira profissional o seguinte, especificamente em questão do Joomla, muita coisa eu aprendi por conta própria. Eu fui lá, meti as caras e aprendi, ok? E o Joomla não tem como fugir, porque é aquela coisa, não existe faculdade de Joomla, não existe 1 milhão de cursos, você tem que estar antenado. Então eu corri muito, ainda corro muito atrás da informação, certo? Eu sou designer, eu sou designer gráfico, sou formado pela PUC do Rio de Janeiro. E eu comecei minha vida profissional quando não existia computador. Melhor, existia computador, mas computador era um item assim, do outro mundo. Então, assim, não é como hoje em dia que nós todos podemos ter um laptop. E
no meio do caminho, né, eu percebi, com a chegada da internet, que um novo campo estava se abrindo. E esse campo botava todo mundo no mesmo nível, porque ninguém sabia nada, certo? E o que aconteceu, né? Fui aprendendo, eu me interessei muito por HTML, CSS, HTML, né? E depois, posteriormente, para o CSS. E hoje em dia o foco do meu trabalho é desenvolvimento de sites em Joomla e WordPress, mas não contem. E nesse período todo, né, aprendi o seguinte, né, o Joomla, tem alguém aí que seja designer? Só designer, formação em designer. Tem programadores, levantem a mão. Tá ok. Todo mundo aqui já... Quem se considera iniciante em Joomla? Tá. Oi? Ai, nossa, você... Não parece que você nasceu ontem, não. Então tá. Então a maioria aqui já instalou Joomla, já passou por esse processo, correto? Tá? Então ótimo. Então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar eu fiz uma apresentação, ok? E nessa apresentação é o passo a passo, porque é o seguinte, multisite não adianta, não tem como fugir. É receita de bolo, ok? Mas tem que começar com planejamento. Então vamos lá. Essa aqui são algumas situações nas quais você pode detectar que o seu cliente pode precisar de um site em... Desculpa, eu falei multisite, não, é multidioma, perdão. Um site em multidioma, multilingüe, ok? Você tem um cliente que seja uma empresa multinacional, óbvio, né? Ela está atuando aqui no Brasil e hoje em dia, cada vez mais, tem empresas brasileiras que estão crescendo, estão atuando no mercado externo. Quando eu falo empresas multinacionais, gente, não é de lá para cá, não. É daqui para lá, ok? Porque está crescendo e aumentando. Agências de viagem que atendem mercado internacional, agências que têm presença em outros países que não só o Brasil. Portfólio de empresas, como agências de propaganda e de design, com atuação em mercados internacionais. Se você, por acaso, atua em um mercado fora do Brasil também, você pode fazer o seu site em outro idioma. Ok? Hotéis, pousadas similares, esse é um exemplo padrão. O cara está aqui, em Belo Horizonte. Melhor, sabe, de repente, você pode chegar para um hotel, uma pousada, pode ter a sua versão do seu site em outra língua também. Ok? Você nunca sabe, de repente tem um evento grande aqui, ou até em cidades pequenas, menores, né? E o site em outra língua vai facilitar a comunicação com o cliente do exterior. Instituições não governamentais cujo alcance é global ou recebe fundos de várias partes do mundo. Aqui no Brasil, nós temos milhares de ONGs e muitas delas recebem recursos do exterior. E, é claro, algumas delas também podem procurar colocar o seu trabalho visível para que esses possíveis patrocinadores compareçam com dinheiro no bolso. E, se você tem um site explicando o seu projeto em outras línguas, isso facilita. Empresas preocupadas em oferecer conteúdo específico para diferentes culturas. Isso é uma coisa que pode acontecer no sentido que uma empresa que , aqui no Brasil vende um determinado produto
ok? Mas, e ela tem uma atuação fora do Brasil também, e determinado produto ele precisa ter uma apresentação diferenciada, por alguma razão que seja cultural, geográfica, etc. Então, vocês podem oferecer você pode chegar para o seu cliente, olha, eu posso atender essa sua demanda de oferecer o seu produto para outros países também. E o mais importante, o visitante que encontra um site numa língua que ele entenda, quando não é a própria língua, ele fica muito mais à vontade em tratar com aquele cliente. Ok? Então, por exemplo, quem já viajou para o exterior aí? Ninguém? Tá. Você fez alguma pesquisa pela internet? Tá? Você encontrou algum site em português? Encontrou? E de algum serviço no exterior? Por conta disso, você se sentiu mais à vontade de procurar, de contratar esse serviço ou ir para esse local por conta disso? Né? Isso é muito comum. Né? É muito comum mesmo. Então, cai a barreira linguística. Ok? Então, se vocês derem uma olhada por aí, por exemplo, vários pontos turísticos, você vai encontrar o site em mais de uma língua. Basicamente, no mínimo em inglês. Hoje em dia você encontra inglês e espanhol, né? Além do português. B&H é um ótimo exemplo. B&H, quem não conhece, é uma empresa, é uma loja o foco são produtos eletrônicos. É uma loja que é muito curiosa, porque é uma mega loja que fica em Nova York. E lá a maioria dos funcionários são judeus ortodoxos. E eles ficam vestidos a caráter. É muito divertido, você chega lá. E o que é mais interessante, lá você encontra brasileiros atendendo em português, vários funcionários são brasileiros ou filhos de brasileiros, que falam português fluentemente. O site da BH Foto e Vídeo, se vocês entrarem lá embaixo, vocês vão ver que tem uma bandeirinha do Brasil. Enviamos para o Brasil e eles enviam. Eu vou ser muito fã com vocês. Eu acho que tem uma mutreta, mas eu nunca comprei pelo site, então realmente eu não sei. Mas eles enviam, você compra, paga aquele valor, não tem acréscimo, tá? Não tem acréscimo. Se tiver $100 lá, vocês vão pagar $100 convertidos. Hã? Eles entregam na sua casa. Eu sei que tem gente eu conheço muita gente que compra, tá? Eu não sei como é que chega, não sei, realmente eu não sei maiores detalhes. Acredito que não seja feito de forma ilegal, mas em suma, é uma empresa. Por que isso? Se vocês entram na loja, né, vocês vão ver a quantidade de brasileiro que tem lá, ok? É muito grande, certo? É muito brasileiro. Fico enlouquecido. Hã? Olha, eu nunca vi ônibus de excursão parado na porta, mas que tem muito brasileiro, tem. Tem mesmo, né? E a quantidade de funcionários falando português é muito grande dentro da loja, certo? Então, assim, esse é um bom exemplo. E eles têm um site em português também. Ele não é, a última vez que eu dei uma olhada, ele não era totalmente traduzido, mas a maior parte do conteúdo estava traduzido. Bem, então vamos lá. Isso aqui eu roubei, vou ser muito franco com vocês, numa palestra que eu ouvi hoje de manhã, e achei muito interessante incluir do Rafael Oliveira, né? Roubei descaradamente, porque tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, que é multi-idiomas. Por que é importante? Aí você também, mas por que eu vou me preocupar com isso? Né? Porque conteúdo é importante. Teve uma época aí que se falava muito, conteúdo é rei. Ok?
Então, assim, nessa palestra do Rafael Oliveira, ele falou essas coisas e achei... Vou aqui copiei e coloquei aqui para falar para você. O conteúdo conta a história. E você contar uma história é uma forma de você conquistar um cliente, certo? Então, por exemplo, se você chega... vamos pensar aí, de repente, aquele cara, né, que cresceu numa comunidade, né, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, né, gente? Então, no Rio de Janeiro tem muita comunidade, vulgo favela. Então, assim, na comunidade tem muita dificuldade financeira, certo? E, tipo assim, é uma realidade. Tem muita criança lá que não tem grana para estudo, não tem grana para nada. Ok? E lá no Rio é muito comum a gente ver projetos dentro das comunidades, nas quais, né, e esses projetos são fundados por várias ONGs. Tá? Então, assim, e posteriormente, as histórias dessas pessoas, hoje em dia, tem muitos rapazes, moças que conseguiram terminar a faculdade, estão morando no exterior, etc., por conta dessas oportunidades que tiveram. Então, essas histórias são colocadas. Então, tipo assim, se você está num site de uma ONG, onde você pode, você está vendo, você lê essa história, a pessoa pode se sentir incentivada a fazer uma doação, uma empresa maior fazer um patrocínio, ok? Com conteúdo numa língua que não seja a nossa, pode responder dúvidas e inquietações de pessoas. A pessoa, gente, será que a compra que eu vou fazer lá no Brasil vai chegar? Aí você está lá com todas as informações. Nossas compras são enviadas para qualquer lugar do mundo através da empresa tal, garantia de entrega em até 1 semana, etc. Assim como o conteúdo conta histórias, ele inspira e entretém. Ok? Então, dependendo do tipo do projeto que está sendo feito, você pode ter, por exemplo, um blog falando sobre determinada tecnologia. Vamos dizer que, por exemplo, você seja um profissional numa área determinada, um programador, e você domina, vou chutar qualquer coisa, a JavaScript. JavaScript tem uma grande demanda na França. Estou chutando, tá, gente? E você sabe francês. Você tem um blog. O seu blog escreve em português e em francês. Correto? Porque aí pessoas na França vão, olha, o fulano de tal, olha, é brasileiro, olha como ele saca de JavaScript. Oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, etc, etc, etc. Motivação, né? Orienta decisões. Alguém pode decidir uma compra, uma contratação, uma série de relacionamentos através de um site em mais de um idioma. Gerencia expectativas, isso aí eu entendi da seguinte forma, é uma forma de você controlar as dúvidas do seu possível cliente, do seu possível visitante, né? Dá vida ao conceito de uma marca. Todo mundo conhece aqui a Nike? Alguém não conhece a Nike? Né? Se a Nike falasse só em inglês, vocês acham que todo mundo ia conhecer a Nike aqui no Brasil? Provavelmente não. Né? É aquela coisa. Quem tem iPad aí? Seu iPad está em que língua? Está em português, né? O computador, quem tem laptop aí? Quem usa o computador em inglês? Preguiça, gente, de mudar de língua, hein? Mas tudo bem. Mas é aquela coisa, é muito comum a pessoa mudar para a sua língua, para se sentir mais à vontade. São exemplos, né? Então, assim, e nisso, um conceito de globalidade de certas marcas pode ser alcançado, ok?
constrói ou quebra confiança. Vamos ficar só mais no constrói. Escreve o quebra, mas isso quebra quando você tem um conteúdo que não seja tão bem escrito, etc. e tal. E aqui, para que serve o conteúdo? Se você tem um site em mais de uma língua, como eu falei anteriormente, aumenta a possibilidade de você do site ser procurado por outras pessoas que falem outras línguas, ok? Representa a identidade da pessoa, da marca, da empresa. Facilita essa representação para o público em geral. O visitante ele fica mais atencioso quando ele encontra um site na língua dele, que não seja a língua em outras línguas, né? E facilita na fidelização de clientes ou leitores. Como eu falei antes, se a pessoa encontra um site na sua língua, ela se sente muito mais à vontade do que encontra em adquirir um produto, serviço ou fazer uma compra se encontrar na sua própria língua. E, por conta disso, né, gera menções positivas e incentiva a disseminação. Gente, você pode ter certeza, quem falou BH foi ele aí, né? Você já comprou alguma coisa na BH? Recebeu tudo bonitinho? Ah, você comprou lá. Tá, tudo bem. Você conhece alguém que tenha comprado pela BH? Né? Recebeu tudo bonitinho? Você indicaria a BH? Com certeza? Aí. Entendeu? Então, assim, se tivesse... Em Nova York, tem outras lojas melhores que a BH. Em termos de preço, quantidade, diversidade. Mas quando o pessoal fala de Nova York e eletrônicos, BH! Entendeu? E é isso. Exatamente. Já sai com o Brasil, já sai do aeroporto direto lá para BH. Bem, então vamos lá. Vamos começar agora realmente com o nosso tutorial, ok? Aqui eu fiz uma lista. Como eu falei para vocês, criar um site em multilingüe é receita de bolo. Sim, posso disponibilizar. É receita de bolo, gente. Não tem como fugir disso. Esses são os passos que você tem que dar, ok? O primeiro e mais importante é o planejamento e organização do conteúdo. Vocês vão entender mais tarde. Então, assim, todo mundo aqui, quem não sabe como o Joomla organiza seu conteúdo basicamente? Quem não sabe, levanta a mão. Só você. Rapidinho. O Joomla, ele organiza o seu conteúdo dentro de artigos e esses artigos ficam em categorias. Essas categorias podem ficar em um nível básico e podem ter subcategorias. Ou seja, você vai entrando e vai vendo. O importante é você se preocupar com os artigos, ok? Então, assim, você tem que saber. E, no caso, dependendo do projeto, você tem que saber o que vai entrar naquele projeto e o que será traduzível. Além dos artigos, a gente pode traduzir qualquer coisa hoje em dia dentro de um site em Joomla, ok? Então você tem que saber, eu tenho formulário de contato, vai ser traduzido? Eu tenho os artigos? Sim. Eu tenho banners? Sim. Eu tenho weblinks? Sim. Então você tem que ver tudo, certo? E quando você vai entrando sabendo como é que o Joomla funciona, simplesmente é uma questão de você ver, eu vou precisar de artigos, os artigos vão estar nessas categorias e vão ter que ser traduzidos para outra categoria e pronto. Entendeu? Pode fazer no papel um rascunho simples, entendeu? O importante é visualizar, porque isso vai te ajudar um pouco lá na frente, na hora do mão na massa, ok? Segundo, instalar e ativar os pacotes de idiomas necessários ao projeto. Eu gosto de fazer isso logo de cara, tá, gente? Tem muita gente que gosta de fazer isso por último. Eu não sei por quê. Configurar os parâmetros de idioma no gerenciador de idiomas. Existe um gerenciador de idiomas dentro do Joomla,
que está lá nas extensões, e é lá que a gente vai para fazer essa configuração. A gente vai criar depois categorias utilizando o parâmetro de idioma, lembrando que o básico de um site em Joomla são os artigos. Ok? Você não vai... É quase impossível você fazer um site em Joomla sem nenhum artigo. Depois, a gente vai criar categorias utilizando o parâmetro de idioma. Categorias, elas existem para os artigos e em outras áreas do sistema também. Contatos, banners, weblinks, etc. Todos têm categorias. E para eles, todos têm que estar traduzíveis. Atribuir os idiomas de conteúdos aos itens utilizando o parâmetro idioma. Criar um menu principal para cada idioma e o módulo respectivo. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, gente. Quando a gente tem um site multi-idioma, a gente precisa ter também um menu principal, e somente o menu principal, atribuído a todos os idiomas. Então, por exemplo, num site em português e inglês, você vai ter um menu para português, um menu para inglês e um menu para todos. Sendo que, nesse menu para todos, a única coisa que você precisa colocar é um item de menu que a gente vai ver daqui a pouco. Definir uma homepage por língua e manter uma separada para todas as línguas. É esse o item de menu que a gente vai definir, a homepage. Ativar o plugin Sistema Filtro de Idioma e preparar o módulo do tipo de seletor de idiomas, que vai permitir que a gente faça a mudança. Então, vamos lá. Como eu falei antes, planejar. Planejar a organização do conteúdo. Vai ajudar depois. Vocês vão ver. A grande questão de um site multidiomas é que você precisa fazer uma série de coisas que, se você não faz, o seu site não funciona em mais de uma língua. Simplesmente assim. Ok? Então, assim, é uma coisa... Atualmente, um site multilíngue no Joomla é uma coisa um pouquinho burocrática. Então, instalar os pacotes de idiomas necessários. Esse aqui é um Joomla em inglês. Acabei de instalar, lindo, fresquinho, não sei o quê. Vou no Extension Manager, instalo todas as línguas que eu preciso. Como ele já vem com inglês, português, francês, espanhol, etc. Tem algumas línguas, como o português, que tem pacotes de idiomas específicos. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que existe o pacote de português do Brasil e o pacote de português de Portugal? Exatamente. Existe o pacote de inglês americano, australiano, e acho que tem mais um que agora eu não estou me lembrando. O Reino Unido é o que vem instalado. É o que vem instalado. E tem algumas outras línguas que têm outras versões de português. Assim, desculpe, do seu idioma. Um caso clássico. Quem já instalou o português de Portugal? Ficheiro! Exato. Todo mundo sabe o que é ficheiro? Quem não sabe o que é ficheiro? Arquivo. Então, em Portugal, todos nós temos que pegar o ficheiro, ver no ecrã, certo? Depois pegamos o rato, ok? E aí o negócio vai, ok? Então tem essas séries de coisas que são importantes, porque se você está fazendo um site para uma empresa que está em Portugal também, você tem que ter essa preocupação, certo? Porque senão eles vão ficar perdidos. E português fica perdido mesmo, com português brasileiro.
configurar os parâmetros de idiomas no conteúdo no gerenciador de idiomas. Isso aqui, eu vou entrar aqui agora, espera aí. Dentro de extensão gerenciador de idiomas, nós temos no caso, é content. Antes de você, não, se bem que aí a gente já instalou os pacotes, então a gente vai ver aqui esse link que é conteúdo. A gente tem instalado site, administração, conteúdo e sobreposições. Então, aqui, quando você instala o seu Joomla, você só vai ver English. Ok? Então, você tem que criar. Isso não é feito automaticamente, não, gente. Você tem que criar manualmente todos os idiomas de conteúdo específicos para as línguas necessárias. Eu vou ter um site em português do Brasil e português de Portugal. Só preciso criar português? Não, tem que criar português do Brasil e português de Portugal. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Tem essa configuração no sistema também, ok? Não, ela vai estar com English. Vai ter um só. Normalmente. Não aparece nada. Isso tem que ser feito manualmente. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui. No caso do português brasileiro, repara o seguinte. Ops. Repara o seguinte, gente, português brasileiro. Título nativo. Você pode colocar o que vocês quiserem. Lembrando que é este que vai aparecer nas configurações de idioma dentro do administrador. Certo? Então, não adianta você colocar Pinhamonhangaba, que a pessoa não vai entender que diabo de língua é essa? Tem que botar uma coisa clara. Não precisa colocar português do Brasil. Pode botar português. Se for um site que só tem o português do Brasil. Se for do Brasil e Portugal, aí sim é bom você especificar. Código URL do idioma, BR. Este é o código que aparece na URL. Todo mundo sabe o que é URL aqui? Beleza? Então, na URL do seu site. Independente se você ativa ou não as URLs amigáveis, ok? Se você tem algum trabalho de SEO, sempre vai aparecer lá em cima o que for definido aqui. Prefixo de imagem. Vocês já devem ter visto sites em Joomla ou outros sites que têm a bandeirinha dos países, correto? Essas imagens, elas estão dentro, a gente vai ver depois, estão dentro de módulos, mod, language, image, agora esqueci, daqui a pouco a gente vê, estão dentro, elas já estão todas guardadas. Um detalhe interessante, gente. Prefixo da imagem, PTBR, Português Brasil. Vocês vão encontrar lá dentro, se vocês olharem, que tem muita gente que bota BR.
Ah, BR, BR. Só que BR é uma bandeira de um outro país que até hoje eu nunca tive paciência de descobrir qual é. É uma bandeira preta, parece a bandeira do Vasco ou do Botafogo. Então, não, realmente, não sei. Então, você tem que botar PTBR, porque esse é o nome do arquivo que está lá dentro, com a bandeira do Brasil, ok? Se vocês botarem só PT, vai aparecer a bandeira de Portugal. Não, tem que ser underline. Ah, isso mesmo. Tem que ser underline. Não adianta botar hífen, porque o nome é PT underline BR. Tag de idioma. Essa aí é a tag padrão que nós utilizamos para reconhecimento. Essa tag aparece no código da sua página posteriormente. Né? Estado publicado, nível de acesso público. Nível de acesso é para quem já entende de ACL. Descrição, você pode colocar uma descrição se você quiser. Nunca vi necessidade. E aqui é uma coisa que é importante. A gente, todo mundo sabe que quando a gente vai trabalhar com otimização para mecanismos de busca, a gente tem que dar o máximo possível de informação para que os mecanismos de busca reconheçam o nosso site. Hoje em dia, todo mundo... Ah, mas o Google não conhece mais, não olha mais para palavras-chave, não olha mais para palavras meta, etc., para tag meta. Gente, vocês estão trabalhando na internet, vocês não estão trabalhando no Google. Vocês não sabem quem vai pesquisar e... Ops, desculpe. Agora não posso atender. Desculpe, gente. Ninguém liga para mim nesse telefone. Então, o Google não é o único mecanismo de buscas que existe. Existem outros mecanismos de busca. Tudo bem, é onipresente, todo mundo usa, etc. Tal. A gente não sabe. Você não sabe. Então, não custa nada. Bota as palavras-chave ali, bota a descrição, porque tem uma coisa assim, descrição é uma coisa que é importante sim, porque descrição, se você coloca ela direitinho no lugar, é o que vai aparecer embaixo do link do seu site no mecanismo de busca. Descrição é importante. E por último, nome personalizado do site. Então, por exemplo, você tem um site português brasileiro. O nome do site é Arquivos Joomla. Em português de Portugal vai ser Ficheiros Joomla. Certo? Então você, é claro que for o nome de uma empresa, não dá para fazer isso. Mas se for alguma situação traduzível, você traduz o nome, tá? Por exemplo, não adianta, você não deve traduzir nomes de pessoa, endereços e alguns locais, certo? Então, assim, é errado traduzir. Então, por exemplo, Champs-Élysées em Paris, é Campos Elíseos em português, mas ninguém fala, eu fui no Campos Elíseos. Hã? Fui no Champs-Élysées. Você estava em Paris? Legal. Esse é um exemplo, tá? Então tá, feito isso, salvou e fechou. Lembrando que isso tem que ser feito para todas as línguas de conteúdo do seu site, certo? Muito cuidado, gente, porque tem uma coisa que é importante vocês saberem é o seguinte: tem alguns lugares que estão instalando o Joomla automaticamente e eles botam milhares, literalmente, de línguas na hora da instalação, ok? Então, se você
quando só um toque. Na hora que vocês, se não for um local desconhecido, que vocês não estão acostumados e tem uma instalação automática, dá sempre uma olhada para ver se tem instalado mais idiomas do que você precisa. Ok? Para não gerar confusão. Cadê meu PowerPoint? Então tá, configuramos, tá? Então, as imagens das bandeiras estão em Media Mod Language /Images. Estão todas lá dentro. Se alguém tiver um Joomla instalado aí e quiser olhar, fique à vontade, né? Informe também as palavras-chave, descrição e nome do site para as traduções. Vamos deixar essa pergunta para o final, por favor? Então vamos lá, gente. Criar categorias utilizando parâmetro idioma. Categorias de artigo, qualquer categoria, gente. Você todas as categorias. Então aqui, ó, aqui no exemplo eu tenho o site em inglês e português. Produtos, idioma português. Products, idioma English. O que é? Depois a gente vê isso. Guarda essa para o final. Atribuir os idiomas de conteúdo aos itens, utilizando o parâmetro idioma. Aqui, no caso, gente, é um artigo, tá? Se vocês olharem com calma, muitas áreas dentro do nosso administrativo têm esse parâmetro idioma. Se você tem um site em mais de uma língua, você sempre vai atribuir. Geralmente, assim, que eu posso lembrar de cabeça os artigos, óbvio, categoria, módulos, weblinks, contatos, a maioria dos componentes vai ter essa opção, ok? Criar um menu principal para cada idioma e o módulo respectivo. Então, relembrando, cria o módulo. Então, por exemplo, eu tenho o main menu, que é aquele menu principal. Eu tenho o menu em inglês e o menu em português. E para cada um deles, eu vou criar um módulo na mesma posição, ok? Na mesma posição e atribuído às páginas respectivas, certo? Concorrente, não entendi. Componente. Isso você já instalou. Não. Espera aí. Todos os componentes do sistema têm. Alguns componentes não têm tradução, que é diferente de ter o conteúdo em outras línguas. Então, o que vai acontecer? Provavelmente você pode pegar um componente que não está traduzido para o português, mas ele vai ter o parâmetro para outros idiomas, como eu mostrei no slide anterior. Não, você tem, mas isso aqui é outra história, porque a gente não está falando de tradução de componentes, a gente está falando de tradução do site, do front-end, né? O que o público vê no seu site. Guarda isso para o final, aí a gente...
Definir uma homepage por língua e manter uma separada para todas. Quando a gente cria um site multilíngua, multidiomas, a gente tem que criar uma homepage para cada uma das línguas. Não tem como fugir. Aí, o que acontece? Você criou seu menu, a gente está no gerenciador de menus, criou a homepage, tá? Aí tem um truque muito importante aqui, que é aquelas burocracias que não vão fazer funcionar. Quando você cria, certo? Você vai ver isso aqui, não vai estar nada marcado, vai estar uma estrelinha que tem aqui. Se você marca, você já está com todos esses passos feitos até o momento. Se você marca, você já definiu que aquele ali é seu menu português. Aqui, português brasileiro, você clica e vai aparecer a bandeira do Brasil. Ok? É muito importante fazer isso, certo? E você vai fazer para todas as línguas que tiverem conteúdos instaladas. Vamos agora ao gerenciador de plugins e a gente vai ativar o plugin Sistema Filtro de Idioma, ok? Muito importante. Só um... Repara que esse plugin ele tem alguns parâmetros que são importantes de configurar. Seleção de idioma para visitantes. Eu tenho a opção o idioma do site, ok? Ou configurações do navegador. Eu posso, se eu configuro o meu site como padrão português, quando a pessoa entrar, ela vai ver em português. Se a pessoa tem um site em outra língua que não português, inglês. O que eu falei? Tudo bem. O navegador, obrigado. Ele vai... então, tipo assim, se eu deixar com o idioma do site, ele sempre vai ser apresentado em português, por exemplo. Se eu deixo ele com configurações do navegador, apesar de português ser o padrão, se o navegador da pessoa tiver em inglês, o site vai estar em inglês. Alteração automática de idioma. Esqueci o que é isso. Deu branco. Essa opção irá alterar automaticamente o idioma do conteúdo usando no site quando o idioma do site de um usuário for alterado. Esqueci, gente. Deu branco aqui. Deu branco, o que é isso? Associações de menu. Isso aqui é muito legal. Isso é o seguinte, se você está na página de um artigo tal, por acaso você fez uma busca, caiu naquela página. Aí você descobre que aquela página caiu na página em inglês, por exemplo. Aí você descobre que aquele site ele tem uma versão em português. Você clica na bandeirinha, ele vai transferir para o mesmo artigo em português. Você não vai na página principal para depois ter que catar o artigo, etc. Ele vai transferir para a mesma página, para a mesma tradução. Remover código URL do idioma. Isso aqui é aquele código BRN que você remove lá da barra de endereço. Eu sugiro vocês não fazerem isso. Tá? Eu vou ser muito franco com vocês. Eu não sei nem qual é o resultado que isso dá, porque eu nunca mexo nisso. Eu sempre deixo em não. Esse aqui, por acaso, está assim. Acrescentar meta tags alternativas. Acrescenta meta tags alternativas para os itens de menu associados a itens do menu em outros idiomas. Se vocês repararem, alguns componentes têm como você entrar como outras meta tags alternativas relacionadas a um post, etc. e tal. Você clica ali sim ou não,
e isso vai permitir que entre ou não. Senão, se você deixar como não, só vai entrar aquelas informações que a gente colocou dentro, na hora que a gente está criando conteúdo, certo? Então, assim, isso é uma coisa que é importante na hora de você pensar na otimização para mecanismos de busca, ok? Preparar o módulo de seletor de idiomas. A gente vai criar um novo módulo que, depois de publicado, ele vai aparecer aqui. A posição que vocês quiserem. Aí, no caso, deixa eu só voltar aqui. Esse aqui é um outro site. Cria um seletor para cada idioma, ok? E o seletor está atribuído ao respectivo idioma. No caso aqui, eu não coloco o título, eu só deixo... Esse aí é o meu site, né? Então, assim, eu não coloquei o título, só aparece lá, está escrito português ou inglês, ok? Então, não tem preocupação. Aí você cria um seletor para cada idioma. Então, aqui você tem o resultado. Esse é o módulo aqui, né? Esse aqui é um site de exemplo, está com título, né? Eu posso mostrar ele como só as bandeirinhas ou com texto. O seletor de idiomas, ele tem esses parâmetros aqui. De modo geral, vocês só se preocupam com esses aqui para baixo. Antes do texto, após o texto, são informações que vocês possam querer. Nunca usei, nunca tive essa necessidade. Se tiver. Usar caixa de seleção, sim ou não. Se eu botar não, vai aparecer bandeirinha. Se eu botar sim, vai aparecer texto, português, inglês. Imagens de bandeiras, sim ou não. Então, lendo aqui, ó, se usar caixa de seleção, estiver definido como sim, as opções abaixo serão ignoradas. Então, isso aqui só vai funcionar se estiver marcado como não. Então, eu posso, na caixa de seleção, além do texto português e inglês, do lado mostrar a bandeirinha. Posso fazer com que essa exibição seja horizontal, se for sim, se ela for não, vai ficar vertical, uma embaixo da outra. E o idioma ativo. Isso aqui é, na hora que eu passar para outra língua, o idioma ativo vai estar lá marcado. Ok? Se usar imagens de bandeiras definidas como sim, as opções abaixo serão ignoradas. Nomes dos idiomas, sim ou não. É aqui que você aparece com o nome dos idiomas junto com as bandeiras. Obrigado. Aqui está o meu Twitter, meu e-mail. Dúvidas? Chegamos ao final da palestra. Muitas dúvidas, ninguém entendeu nada, todo mundo entendeu tudo. Então agora vamos... Quem tem perguntas aí? Manda! O que é um campo de busca? Não, eu estou te perguntando. O que é um campo de busca? É um módulo. O módulo, eu posso atribuir para ele uma língua? Um idioma?
Então, na hora que você atribui o idioma para o campo de busca, ele vai buscar naquele idioma apenas, teoricamente, tá? Não é algo que eu tenha comprovado. Teoricamente, ele vai buscar... Se você define português, o campo de busca vai buscar só em português. Entendeu? Você tem essa definição na hora que você cria o seu campo de busca. Então, vamos olhar aqui. Idioma. Então, aqui você marca para onde vai aparecer este campo de busca. Você tem a opção de ser idioma. No caso desse site, que ele é inglês ou português, se você escolher inglês, ele vai só, teoricamente, buscar em inglês. Ok? Próxima pergunta. Não, você faz 2. Na verdade, quando você cria um site multidioma, você está replicando o site. Então, você tem 2 sites. Lembrando disso na hora de você fazer um projeto, né? Você não vai fazer um site, no final das contas, você vai fazer 2. Então, todo... Hã? Tem que cobrar por 2. Todo módulo, todo artigo, você sempre vai ter uma réplica na outra língua. Você tem que ter, porque senão não vai aparecer e não vai funcionar. Ok? Quem... Ah, tá. O URL amigável é uma coisa que não tem a ver diretamente com a configuração, né? Não, isso tudo você vai fazer nos apelidos dos artigos, nos alias, lá que você vai colocar isso. É isso? Essa é a sua dúvida? Ah, então tá. Componente? Olha, eu não uso nenhum componente extra para SEO, tá? Não é assim, não é por nada não. É opção pessoal, tá? Mas existem vários componentes, então realmente eu não tenho como te dar nenhum relatório em relação a isso. Então, como o Rogério está falando, é bom vocês estarem atentos a esse tipo de situação. Antes de qualquer coisa, testem. Esse site vai precisar? Mas ele quer um SEO mais específico. Testa com o componente antes de entregar o site para não ter problema, ok? Lá atrás... Positivo. Na mesma... Você lembra daquele primeiro passo que eu dei? Planejamento. Não, você não cria a página principal com as 3 línguas. Você cria 3 itens de menu, cada um... Tipo assim, desculpa, voltando. Você vai criar 2 itens de menu. Aqui, ó, vou mostrar de novo para vocês. Espera aí.
Espera aí. Espera aí, eu vou mostrar aqui para você, vai ficar claro aqui. Esse meu site, ele está em inglês e português, ok? Então, eu tenho que ter um menu para o inglês e outro para o português. Independente de quantos idiomas tem o seu site, além dos menus específicos para as línguas, você tem que ter um menu, pode igual qualquer nome, certo? Eu sempre deixo ele como main menu, porque ele já vem, eu não preciso mexer nada, então eu deixo ele como main menu. Dentro desse menu, você vai ter somente um link. Você só pode ter um link, que é o home. Esse home, ele está designado para todas as línguas, ok? Ele tá, agora, peraí. Só que esse home, ele não vai aparecer em lugar nenhum, tá? Ele é uma necessidade do sistema para ele funcionar corretamente, certo? Então, assim, aí você vai ter só o home. E esse home, lembra que eu falei aqui? Ele fica com uma estrela. É como se fosse o padrão. Dentro dos outros menus é que você vai ter toda a navegação do seu site. E aqui, esse é o menu em inglês. A home dele tem a bandeirinha da Inglaterra, ok? Agora vamos olhar no português. Início e lá a bandeirinha. Se você clicar aqui em cima, olha o que acontece. Some. Nesse momento, seu site parou de funcionar. Desgringolou. Então, tem que estar com a bandeirinha ativa na home, ok? Mais alguma pergunta? Não confunda tradução com conteúdo em outro idioma. Não tem nada a ver. Não precisa se preocupar. Isso é outra coisa. Isso é tradução. Você está falando de tradução. Entendeu? Tradução. Quando você abre no back-end, o módulo ele aparece em português. Isso é tradução do módulo. Quer ver? Espera aí. Pensa o seguinte. Espera aí. Simples. Banners. Se você entra... você entrou em banners. Se você não tem a tradução para este... Banners é um componente. Concorda comigo? Se você não tem uma tradução, independente de qualquer coisa, você vai ter language. Você vai ter esta opção. Aqui você vai fazer a mudança, porque aqui vai aparecer português. Vai continuar em inglês. Você vai traduzir. Exatamente. Aí, se você quiser fazer a tradução desse componente, você pode usar um outro componente chamado localize. Localize. Ele é um componente que permite você traduzir ele mesmo ou
qualquer parte do sistema. Oi? Com certeza. Depende do componente, porque tem componente que está em inglês, mas você não vai precisar dele em português no seu site. Mas você vai precisar dele... Porque você está confundindo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é atribuir um idioma a um componente. Outra coisa é traduzir o componente. Entendeu? É isso. Bem, fale. Com essa função, você consegue ter um tema diferente por idioma também. É. Isso. Entendeu? Quer ver? Aqui, ó. Ih, peraí. Aqui. Você atribui, né? Você vai ter... Esse aqui, todo template tem que ter, que é automático, dependendo da coisa. Então, você vai ver todos os itens de menu. Aqui, você atribui um outro menu, um outro template completamente diferente a páginas de cada idioma. Entendeu? É isso, gente. Obrigado.